Aqui é o pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida. Queria deixar uma palavra de despertamento que se encontra no livro de Provérbios. A palavra do Senhor diz assim: a palavra branda apazigua o furor. A palavra branda apazigua o furor, mas a palavra dura suscita ira. Queria deixar também uma palavra no livro de Provérbios, que a mulher sábia edifica sua casa, e a tola com as suas próprias mãos a derruba ou destrói o seu lar. A palavra branda, a palavra dura, a Bíblia diz que a palavra dura, a palavra ríspida, a palavra dura, ela suscita ira, mas a palavra branda, mansa, doce, ela apazigua o furor. Nós aprendemos hoje, ou nós vamos aprender hoje, sobre uma palavra dura e uma palavra mansa, doce, a diferença entre uma e outra, A palavra branda, mansa, doce, ela dá-nos a entender que ela apazigua o furor, ela apazigua a guerra. A palavra branda, doce, mansa, ela apazigua o vento. E às vezes nós estamos passando um vento, às vezes nós estamos passando uma guerra dentro do nosso lar, uma guerra com o nosso esposo, uma guerra com nossos filhos, uma guerra no nosso trabalho, uma guerra no ambiente onde você se encontra, uma guerra com alguma pessoa que é ríspida, é dura. E a palavra do Senhor nos adverte hoje que nós temos que aplicar a palavra mansa, a palavra mansa, branda e doce, para que venha apaziguar o furor do coração, daquele ser humano, daquele ser vivente, que pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma esposa, pode ser um filho que às vezes se encontra com um problema, pode ser uma filha também que se encontra com um problema. Não adianta, muitas das vezes, nós ser muito autoritário, principalmente quando às vezes o moço ele já está alcançando uma idade maior. Temos que exercer sim, pela palavra de Deus, ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, para quando ele crescer jamais se desviará. A palavra de Deus diz para nós não apartar também a varinha da nossa casa, sobre nossos filhos. A Bíblia diz que nós temos que corrigi-los, para que os dias deles também vá bem. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Então a palavra do Senhor diz que a palavra branda, mansa, doce, ela apazigua o vento. A palavra mansa, branda, doce, ela apazigua a tempestade. E quantos lares não estão em guerra? Quantos lares não estão passando um vendaval danado? Quantas famílias, quantas pessoas só vivem arrumando guerra? Às vezes no trabalho, às vezes na rua, às vezes entre os seus familiares. Tem pessoas que só vivem em guerra. Tem pessoas que só vivem no vento. Tem pessoas que só vivem passando uma tempestade danada. Tem pessoas que estão passando um furacão na sua vida. Mas também ele não vigia com a sua boca, só vive falando palavra dura. E a palavra dura, a Bíblia diz que ele suscita ira. Ela suscita ira, suscita raiva. Aí a pessoa assim, só tende a arrumar guerra, só tende a arrumar vento, só tende a arrumar tempestade, furacão, E a palavra branda, mansa, doce, ela apazigua o furacão, como a palavra branda, mansa, doce, apazigua o vulcão. Nós sabemos que quando o vulcão ele está querendo entrar em erupção, às vezes o homem e a mulher está ficando roxo, vermelho, de uma cor que já não é mais normal. É como, muitas das vezes, um furacão, às vezes ele dá sinal, ele treme a terra, ele muda a cor de tudo à sua volta. Ele perde o sentido normal da cor daquela terra, daquele rochedo. Às vezes assim é um homem e a mulher. Às vezes é assim um homem, a mulher, o moço, a moça, o seu patrão. Às vezes é o ambiente do seu trabalho. Às vezes é no lugar que você se encontra. Às vezes é com a pessoa que você está falando. E às vezes o homem e a mulher estão ficando roxo, vermelho, de uma forma que a cor dele já não está mais normal. Aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquela moça, aquele colega de trabalho, aquele patrão, aquela pessoa dentro do ônibus, aquela pessoa dentro do Uber. Às vezes, em outro lugar que você pode se encontrar com uma pessoa assim, que ela é nervosa, ela é explosiva. A palavra do Senhor nos diz que tem pessoas que só vivem em guerra. Qualquer coisa para ela quer guerra. E tem pessoas que só vivem em vento. Qualquer coisa ela gera um vendaval danado. Em poucos minutos ela gera uma tempestade danada. Um vendaval, uma tempestade, E tem pessoas que ela começa com vendaval, daqui a pouco está uma tempestade, e em poucos momentos, ou em poucos minutos, ou talvez em poucas horas, você está dentro de um furacão. Minha irmã, meu jovem, minha jovem, homem, mulher, moço, moça, chefe, empregado, você que encontra numa empresa, se encontra, às vezes, no setor que você trabalha no meio de centenas de pessoas. Então eu quero dizer para você, aplique a palavra mansa, porque a palavra mansa, ela apazigua o furor, mas a palavra dura, ela vai suscitar ira, ela vai gerar uma guerra danada. E muitas das vezes, depois que você entra em uma situação desconfortável, porque aplicou uma palavra dura, ela vai suscitar, ela vai levantar uma ira no coração da pessoa, e às vezes não dá tempo de apaziguar aquela guerra, apaziguar aquele vento, aquela tempestade, apaziguar aquele furacão que se gerou pelaquela palavra, E o vulcão, ele entra em erupção, o vulcão dos corações das pessoas. Nós somos assim, semelhante à natureza. Não
não temos que suscitar ira no coração de ninguém. É um conselho que eu te dou. Aqui é um conselho do pastor João Carlos, no canal Restaurando Famílias, Casamento e Vida. Aplique a palavra mansa para que venha apaziguar o furor. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? E a tola destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Isso também serve também para algumas mulheres, às vezes, que estão lidando, e às vezes até para alguns homens que estão lidando, às vezes, com uma situação, às vezes dentro dos seus lares, às vezes a palavra do Senhor diz que a mulher só vive em guerra, né? E a palavra do Senhor nos diz, nos traz uma reflexão, né, que a mulher, o homem, né, dentro das conjecturações, ela só vive em guerra, ou ele só vive em guerra. Ambos lados só vivem em guerra e só vive no vento, só vive na tempestade, só vive no furacão, só vive como vulcão, só vive ficando roxo, vermelho, de uma forma que já não é normal. Qualquer coisa eles são assim. Qualquer coisa o homem, a mulher, ou o filho ou a filha, né, ou o vô, a avó, o tio, a tia, ou o colega de trabalho, ou o patrão, né, ou o local onde você às vezes se encontra, né? Às vezes a pessoa, o homem, a mulher, não importa o lugar onde você esteja, às vezes, de repente, a pessoa fica lá no roxo, vermelho, de uma cor, né, fora do normal, que anormal. E hoje Deus colocou essa palavra no meu coração para falar para você: ei, homem, mulher, cuidado, tenha muito cuidado. Né? Hoje Deus traz um despertamento para o seu coração. Deus hoje está te dando um despertamento muito grande para que você venha aplicar a palavra branda, para que ela venha apaziguar o furor do coração desse homem. Porque essas pessoas, esse homem ou essa mulher, eles querem, às vezes são pessoas de guerra, pessoas de vento, pessoas de tempestade, pessoas de furacão, pessoas de vulcão, como vulcão. Às vezes esse homem, essa mulher, é um costume, é um hábito costumeiro, né? Em eles, por qualquer motivo, por qualquer coisa, ficar roxo, vermelho, né? Ficar de uma cor fora do normal, uma cor, né, que não venha a ser normal, né? E tem pessoas, e tem homem, tem mulher, e tem esposa, tem filhos, e tem filhas, às vezes, que o esposo, às vezes, com a esposa, o filho, às vezes, né, com o pai, com a mãe, a filha, às vezes, com o pai, com a mãe, com o avô, com a tia, né, e com o tio, e com as primas, e às vezes no meio da sociedade, às vezes não trabalho, entendeu? E às vezes, né, às vezes com uma pessoa nervosa, às vezes o jovem, né, o moço, filho, o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, prima, às vezes o patrão, às vezes o empregado, a empregada, e às vezes também no ônibus, fora do ônibus, no Uber, fora do Uber, na praça, fora da praça, na festa e não na festa. Às vezes as pessoas é assim, entendeu? É assim. Às vezes a pessoa só vive aplicando a palavra dura e só vive, né, suscitando ira no coração das pessoas. E às vezes vai acontecer coisas que não é boa. E eu digo para você, se a pessoa às vezes é assim, é nervosa, né, aplica a palavra branda. Porque a palavra branda, ela branda, né, o furor, e ela apazigua o furor. Ela apazigua a guerra, ela apazigua o vento, ela apazigua a tempestade. A palavra branda, mansa, doce, né, ela é calentadora, ela é apaziguadora. Ela é como um massageador, entendeu? Ela é como, né, um anestésico. A palavra branda, mansa, doce, ela não só apazigua, né, a guerra como o furor, né, como o vento, como a tempestade, como o furacão, como o vulcão, né, porque ela é um analgésico, um anestésico. Ela é como se fosse um gelol, um Vick, uma coisa para apaziguar aquela dor, aquela guerra, aquele furor, aquele nervosismo, né, naquele homem, naquela mulher, naquele momento, naquele carro, naquele ônibus, né, nessa praça, nesse local que você pode encontrar. Deus vai trazer ao seu coração, à sua memória, o seu íntimo, o teu interior, essa palavra para você não se deixar se levar mais, né, por ser muito direto, entendeu? Com a palavra agressiva. Não, use a palavra branda, apaziguadora, a palavra mansa. Sempre seja esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, esse filho, essa filha, esse sobrinho, essa sobrinha, esse vô, esse vó, esse tio, essa tia, esse primo, essa prima, esse jovem, esse homem, essa mulher, em qualquer lugar que você estiver. Porque uma hora ou outra você pode suscitar a ira, no coração de uma pessoa, e às vezes você não vai aguentar. Às vezes você não vai aguentar. Porque tem pessoa que tem coragem para fazer muitas coisas que não é boa. E quando uma pessoa, às vezes, pode ser homem ou mulher, pode ser em qualquer lugar desse que eu já falei. Pode ser em qualquer lugar desse que eu já falei. Quando um homem ou uma mulher perde o controle, pode ser dentro do ônibus, pode ser dentro do carro, pode ser dentro do Uber, pode ser numa praça, pode ser numa festa, pode ser dentro de um teatro, pode ser no cinema, pode ser em qualquer lugar, pode ser dentro do seu lar, dentro da sua casa, pode ser dentro do carro, um casal para com o outro, pode ser para com os filhos, pode ser para com o pai, para com a mãe, para com os avós, para com os tios, para com os primos, pode ser para com o vizinho. Quando a pessoa é nervosíssimo, é nervoso, ele é irado, ele perde o juízo quando ele está nervoso. Eu estou falando isso aqui porque Deus está te dando um grande livramento. Não discuta, não brigue, não fique no mesmo nível dessa pessoa. Saia de cena, deixa a pessoa ficar em cena, deixa a pessoa falar. Porque quando um homem e uma mulher, ele pode ser de qualquer idade. Quando o homem e a mulher, ele perde o controle, às vezes o homem e a mulher, às vezes ele muda o seu semblante, às vezes ele fica roxo, vermelho, de uma cor que não é normal. E um conselho que eu vou te dar um conselho hoje através, é um conselho, é uma orientação, é uma explicação. Você não continua falando, não fala. Mas tem pessoa que faz tudo ao contrário, tem pessoa que continua falando, e eu vou dizer pra você, meu Deus, homem, mulher, você que tá ouvindo essa mensagem, para de falar. Deus manda eu te dizer, para com isso enquanto há tempo, porque Deus está te dando um grande livramento hoje. Ei, mulher sábia, você tem que edificar a sua casa também.
Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Edificar quer dizer alicerçar, quer dizer começar a construir algo bom dentro do seu lar, através de uma palavra boa. Você é. Se você não sabe, mas você é aquela que apazigua a guerra dentro do lar. Começa primeiramente com uma mulher. Uma mulher em guerra, ela coloca tudo em guerra, né? Uma mãe em guerra, ela coloca os filhos em guerra, né? Você, pai, um pai em guerra, ele coloca também o seu lar em guerra. Um filho em guerra também, ele deixa os seus pais em guerra. Um neto em guerra, ele deixa os seus avós em guerra. Um avô em guerra, ele deixa também, tanto faz os filhos e netos em guerra, né? Um sobrinho em guerra, ele deixa os seus tios em guerra. E um tio em guerra também, ele deixa também os seus sobrinhos em guerra, né? Um primo em guerra, ele traz guerra para seus primos também, só vive em guerra. Então hoje nós não viemos trazer guerra, nós viemos trazer paz. E a paz que Deus nos dá é a paz que ela excede todo o entendimento. E ela promove a paz no nosso coração, e ela é uma palavra branda, mansa, doce, que Deus colocou no meu coração para dizer para você: você é um referencial, você é um canal de bênção, você é um canal de bênção para as vossas vidas. E eu digo para você, a palavra que eu digo para você hoje, aplique essa palavra branda, mansa, doce, apaziguadora, entendeu? Seja o amassageador para esses corações que se encontram atribulados, perturbados, né, em guerra, né, num vendaval danado, em uma tempestade danada, né, como um furacão, como um vulcão, ao ponto de entrar em erupção, entendeu? E quando o furacão entra em erupção, ele acaba com a vida de muita pessoa. Uma pessoa nervosa, ela faz muita besteira que não tem que fazer, porque a cabeça dela, né, está totalmente fora do seu controle. Então Deus hoje manda te dizer: essas pessoas têm dado sinal. Esse homem, essa mulher, às vezes tem ficado vermelho, roxo de uma forma fora do normal, e você não tem percebido. Então presta atenção, seja em qualquer lugar que você entrar, se você encontrar esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, esse jovem, se ele tem um temperamento assim, né? Se ele tem um semblante assim, pare isso hoje. Pare hoje, enquanto é tempo. Esta palavra que Deus deu ao pastor João Carlos, do canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. E fique com Deus.